Alô, Fabrício. Fala, mestre! Tudo bem? Como é que tá? Eita, que alegria! É, legal. Que Beleza, né? honra! Tudo jóia? E aí, tá frio aí? Não, Nessa aqui tá um, terra aí? aqui tá um calor danado, para ser sincero, tá mó calorão. É mesmo? Hoje eu tenho que comemorar que hoje eu peguei o sol depois de 3 meses, consegui a praia um pouco. Fiquei na pedra do arpoador ali, minha filha foi pegar Aham. onda, e aí eu fiquei ali bizuiando. Ficou de máscara ou sem máscara? Não, eu fiquei de máscara até um certo ponto, né? Mas aí quando eu Aham. fiquei na pedra lá, não tinha ninguém, né? Aí tinha assim, as pessoas mais afastadas, aí eu tirei a máscara, ficou mais Aham. tranquilo. Mas até chegar na pedra, ficar um tempinho assim, fiquei de máscara. Mas máscara é Entendi. muito chato, Ó, machuca muito a orelha. machuca, dá É, nervoso, muito né? chato. Mas a gente vai É, ter que se acostumar, né? Não vai ter outro jeito, né? não vai ter outro jeito. Não tem Eu jeito. queria agradecer muito a sua gentileza, né? Estou muito honrado de estar aqui com você Ah, que nada, obrigado. e poder conversar sobre Foi a um sua prazer, né? carreira. Você falou do Carlos Café, eu tô com a camiseta, acabou de chegar a camiseta que ele me mandou de presente. Olha que bacana! Ele vai estar aqui dia O 4. café é um feiticeiro. É, né? Então, muito obrigado. Tá todo mundo. A galera vai chegando e a Tá gente vai entrando, conversando. Isso. Né? Se a gente legal. cair, Suzano, para você não ter que correr em alguma coisa que você queira falar, Tá só para tranquilo, avisar para a né? galera que a gente volta, Tá tá? Se bom, a gente tá, cair, tá, tá tá relax, bom? tá? Eu queria pedir para você começar soltando o som aí já, se você Ah, é puder. tocar uma coisinha? Isso Tá bom. aí. Ó, esse pandeiro aqui de antemão já, ele já é, por exemplo, meu pandeiro velho de guerra, as platinelas são do meu pandeiro, aqui meu pandeiro famoso, que eu gravei tudo, né? Eu Aham. cons- Só que o corpo do pandeiro anterior, ele acabou, ele gastou, sabe? Aí meu amigo japonês, doutor da Sam, mandou esse aro aqui e o Rodrigo Fontinelli me deu esse couro. É um couro muito bom. Aí eu coloquei, aí ficou legal pra caramba. Eita! É um tom legal. Aí o Rodrigo aí, ó. Aí, Rodrigo. É. Uma Ei, quem picadinha, né? gostou, bate Um palma! congozinho básico, né? Acho que essa Então, batida que eu mais uso, sabia? Acho que essa batida é a maior coringa de todas, na minha opinião, eu acho, sabia? por que você É, acha isso, porque Suzano? ela tem uma coisa assim, primeiro que ela tem ela tem um acento meio sambístico, assim, da coisa da caixa, tchac, 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 né? Mas tem a coisa do backbeat do tapa, tum, tum, pá, tum, pá, que é bom para tocar com baterista, que toca firme, sabe? No 2 e no 4, né? No backbeat. Aí, como eu não dou a primeira junto, então fica, né? E ela também é só negócio, ela começa invertida aqui, começa com a ponta do dedo, né? O um tá aqui, né? É. Aí em cima do maculelê do Congo, tum, tum, tá, tum, tum, pá, tchic, dum, tchic, tchic, dum, tchic, tchic, né? Tum, tchic, 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 pá, tchic, dum, tum, tum, pá, tum, pá, tum, 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 pá. Funciona a beça. Aí, por exemplo, lá no Pif Moderno, quando o Durval toca lá aqueles forrozão lá, um monte de coco, um monte de. Eu não nem penso duas vezes, eu vou de Congo. Mas Lá não vai toco embora. coco nem a pau, eu vou de Congo. Sempre Congo. Então, E, lá no Pif Moderno tem essa característica, né? Que exatamente pelo nome, assim, Pif Moderno, quem altera mesmo a estrutura são os pandeiros alteram as estruturas, né? Porque a gente não uhum. toca tradicionalmente. Eu e o Bernardo, a gente toca coisas improváveis, assim. Então, ali tá rolando um baião, tá rolando uma quadrilha, eu não tô nem aí pro que tá acontecendo, eu tô fazendo outro ritmo, né? Entendi. Ô, Suzano, você está falando isso, eu já vou entrando um pouco nessa coisa da sua carreira aí, tá? Tá bom, Primeiro eu queria claro. que você se apresentasse. Todo mundo, a maioria da galera te conhece aqui, mas vai que tem alguém que não Não, conhece. eu sou o Suzano, Marcos Suzano, sou cariocão, né?
Vou fazer 57 anos agora em agosto, né? E eu sou músico, eu acho que eu sou músico desde... assim, tem um período que eu virei músico, assim, foi em 80, sabe? 80, 81. Mas não era profissional, eu ainda era da faculdade. Eu estudava, eu estudei economia, sou formado em economia pelo FRJ, né? Aqui no Rio. Mas aí, quando eu saí da faculdade, em 84 para 85, a de greve, sabe? Ficou as greves sucessivas, a gente acabou o curso em maio de 85, era para acabar em dezembro de 84. Então, ali eu já era... Aí, um pouco depois, eu tirei minha carteira da ordem dos músicos, né? Aí eu acho que aí eu virei músico profissional, né? Tem essa Entendi. questão. E aí, dali, na verdade, foi só um proforma, porque eu acho que não tem... É só uma marcação temporal, assim, né? Porque eu acho que músico... Eu estava pensando assim, se era um som... Hoje mesmo eu escrevi para uns amigos, a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, eu nunca sonhei em ser músico, entendeu? Mas eu sempre gostei tanto de música que, no fundo, era inevitável. Não era nem questão de ser sonho. Eu já estava lá dentro e não estava nem aí. Então, de repente, eu vivo esse sonho, tá entendendo? Eu vivo essa onda de tocar e conseguir fazer minha vida tocando, sabe? Não é fácil, né? E A como gente é que você sabe. chegou? Você chegou já direto com pandeiro ou não? Eu tô Ou tomando a minha cervejinha. água aqui, Estou tomando uma cervejinha. Não, na verdade é o seguinte, eu comecei a tocar mesmo, a gente tocava na batucada de rua, né? Samba, batucada de samba. Surdo, caixa e repinique, né? Surdo, caixa e repinique. Né? Então eu tocava o surdo de terceira, relax, assim, eu adorava. Eu tinha um surdinho sonata de 16 que eu adorava, né? E ficava ali, cortando, né? Batucada de rua, da minha turma. Aí minha turma juntou com a tua, Carol. Aí minha turma juntou com a turma do Camões, da Figueiredo do Magalhães. Copacabana. Aí a batucada aumentou. Aí não eram mais 3 surdos, eram 6 surdos, sabe? Aí eram dois repiniques, 2 caixas, 3 caixas. Aí eram assim, 8 caixas, 4 repiniques. Aí pintavam chocalhos, sabe? E aí era uma loucura, porque a gente tocava no carnaval, tocava no Ano Novo, tocava no Campeonato Mundial, o Campeonato Mundial, qualquer evento, Copa do Mundo, Carnaval e Ano Novo, era razão para tocar na praia. E a gente saiu da minha rua, que era estreitinha, e os vizinhos reclamavam, a gente foi tocar lá na esquina da Domingos Ferreira com a Figueiredo do Magalhães, em Copacabana, que é a esquina do hidrante azul, que é o único hidrante pintado de azul. No Rio de Janeiro, eles conseguiram essa façanha de ter um hidrante pintado de azul. A gente tocava ali na turma, era a galera do Camões. Então, era assim, era a turma do Camões, turma da Edmundo Luiz, turma da Figueiredo. E aí era o Júnior do Flamengo, você tá entendendo? Tinha uma galera que a gente convivia, né? O interessante dessa coisa toda é que a batucada, ela surgiu assim... No fundo, eu já batucava no carro, batucava no elevador, sabe? Né? A gente já estava no elevador, e no elevador, né? Fazia tudo. E do carro também. Mas o negócio pegou quando eu vi uma bateria de escola de samba, assim, né? De um bloco de Copacabana, né? Eu e meu irmão toca repinique legal também. Então a gente, quando parou assim, eu tinha 14 anos, eu falei, caramba, né? Aquele negócio pegou, né? Pegou assim, porque a gente ficou atrás, pegou já os surdos, né? Aí foi uma loucura, entendeu, Fabrício? Foi uma loucura, né? E aí, como é que o pandeiro chegou na sua vida, assim? Eu comprei tudo quanto é instrumento, fui comprando, né? Aí comprei a cuíca e saí tocando a cuíca. A cuíca é minha amiga desde essa época. Eu adoro a cuíca, toco cuíca super legal, assim, sabe? Né? E comprei um pandeiro. Mas o pandeiro não rolava, não. Não rolava nem a pau. Só rolava a partir do alto. Era uma coisa inacreditável. E eu ficava meio assim, né? Mas aí eu vi um programa da Clementina de Jesus, com o Jorginho do Pandeiro tocando, sabe? Na TVE. Aí eu fiquei olhando aquilo ali. Aí quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a tocar, eu comecei aqui assim, tipo, ó, vou virar de lado para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Eu comecei ao contrário, entendeu? E aí eu falei, e agora? Eu falei, e agora? Como é que vai ser? Aí eu olhando de novo, porque não existia professor de pandeiro na época. Não tinha vídeo, não tinha nem videocassete na época.
Né? Você tinha que ficar ligado e entender como é que saía. E ficar vendo, né? Aí quando eu reparei que o dedão dele fazia o surdo, aí eu falei, ué, eu tô tocando invertido, né? Aí eu consertei uma coisa que hoje em dia eu toco do jeito que eu comecei, você tá entendendo? Então essa que foi a loucura toda. Eu falei, eu comecei da maneira que eu terminei agora. Que eu terminei não, que eu estou fazendo mais agora, assim. Né? Mas eu tive que reparar, eu fiz um conserto, assim, uma mudança de direção. Então eu assumi a coisa de tocar com o dedão, né? Fazer a síntese do samba, ou da batucada, do surdo, né? E tudo mais, né? E aí eu comecei a tocar. E aí eu escolhi um pandeiro legal, que são essas patinelas aqui, são dessa época. Essa patinela aqui tem uns 45 anos, 40 e tantos anos. Essa patinela aí é de quê? É de Como latão, seria? latão, latão. Aí é de latão e aí no meio aqui tem uma de alumínio, aqui no meio, tá vendo? Estão vendo aqui, ó? E aqui no meio, entre elas, né, tem 3 chapinhas de Coca-Cola, assim, de cada lado, sabe? Coca-Cola, Guaraná, também pode. Crush. Né? Qualquer uma Bem tá chapada, valendo. mas chapada assim, batida até, né? Batida mesmo, assim, né? Aí aconteceu de eu começar a tocar choro, porque eu tinha alguns amigos, assim, que eu acabei conhecendo uma rapaziada que já levava som, né? Foi uma coisa muito interessante esse início, assim, porque eu comecei a tocar, de repente comecei a tocar com a galera do choro, e o conjunto de choro começou a ficar bom, e aí eu comecei a ir também nos sambas. Aí quando eu vi, eu estava tocando, era o Nelson Cavaquinho, assim, que chegava 2 da manhã na parada, ali em Botafogo, sabe? Numa jogada dessa. Aí Zé Luiz, aí você fala, caramba, nos Carros da Vila. Fala, cara, que doideira, que loucura é essa aí que tá rolando? E eu ficava encantado, né? Encantado mesmo. E esse é um lance interessante, porque a música brasileira, para mim, nessa época, era isso. Porque eu não ouvia isso em casa. Quer dizer, eu ouvia que o meu pai ele botava Paulina Viola, Martim da Vila, Clara Nunes, Bete Carvalho, entendeu? Tinha isso. Minha mãe gostava de fossa, né? De samba-canção, né? Essas coisas, né? E música clássica, assim. E eu ouvia rock mesmo. Eu ouvia era rock. Eu ouvia era Led Zeppelin, Pink Floyd, Teresa. Eu gostava disso. Eu adorava. Eu adorava. O meu negócio era rock. Mas tinha esse lado que também tinha essa pressão rítmica. Porque, no fundo, se você analisar o Led Zeppelin, o ritmo do Led Zeppelin é uma loucura, o John Bonham, você tá entendendo? O baterista. Então, quer dizer, eu não ia gostar de uma batidinha simples. Eu ia cair sempre. Você vai ouvir o Pink Floyd, você vai enlouquecer com o Pink Floyd, aquelas loucuras todas. Então, não podia ficar tão simples. O próprio Tennis After também é um barato. Então, você ficava, sabe, eu ficava meio, né, encantado. E aí, quando o samba entrou junto com o choro, foi uma loucura, porque eu conheci, assim, eu tive a sorte de gravar e tocar com quase todos esses sambistas. Eu só não conheci o Cartola. O resto eu conheci todo mundo. Zequete, pô, Guilherme de Brito, Nelson Cavaquinho, Wilson Moreira, Ney Lopes, Davi, todo mundo. Todo mundo. Isso é uma universidade com a graduação e tudo, né? Ô, Suzano, você acha que o samba e o choro, igual você falou agora, eles são porta de entrada para o pandeiro? São Tem um fundamentais. ritmo que é porta de entrada, assim, para o O pandeiro? ritmo. Não, assim, é uma porta de entrada, mas é uma porta muito rebuscada, assim, cheia de fechaduras. Pegadinha. Porque não é fácil, entendeu? É difícil, é uma batida muito difícil. É muito difícil. Porque você vê muito assim, aquela coisa, 1, 2, 3, 4, negócio, grave, pô, mas não é nada disso. A gente sabe que não é nada disso. Quando a gente vai tocar, não é nada disso. Não é nada disso. O samba é um estado, é uma sensação de tempo, né? Que não é. Oi, Heloísa, aí. Ela aí. Que não é uma parada assim, não é, tudo bem, você não pode resumir um toque, você tá entendendo? Né? Porque você pode fazer, né? Você está aqui tocando, né? Então, esse acento aqui é um acento de choro, mas funciona para o samba. Agora, você pode. Também funciona, entendeu? Você pode, né? Você pode dizer. Também vai.
tudo isso aí tem o feeling do samba. Então, na verdade, a maior dificuldade é a acentuação, é controlar o acento. Por isso que quando eu inverti a batida, comecei a tocar aqui com começando na ponta do dedo, isso aí me deu uma mudança, assim, uma compreensão muito diferente das acentuações, entendeu? Aham. E aí a coisa mudou muito, assim, mudou completamente. Ô, Aí eu Suzano. comecei a ver, por exemplo, você vai ouvir, eu estava ouvindo, eu me lembro muito bem disso, a minha primeira ida para o Japão, né? Estava eu, Maurício Carrilho, Luiz Otávio Braga, Paulo Sérgio Santos, né? Pedrinho Amorim, né? E aí lá, pô, entrei numa loja daquelas e comprei o famoso disco do Miles que eu tinha em vinil, mas eu achei em CD, que é o We Want Miles, né? Então, We Want Miles tem aquela música do Gershwin, né? My Man's Gone Now. Né? Jazz, né? Só que na Aham. gravação lá, os caras começam. Aí, aí eu botei assim quietinho, daqui a pouco acho que foi o Maurício que falou, cara, quem tá tocando esse samba? Que é isso aí? Eu falei, pois é, cara, não é samba. Quer dizer, é samba. Por quê? Porque a essência estava ali. Você está entendendo? Aham. Aham. Então, o samba não é um pattern propriamente dito, é mais do que, é muito mais do que isso. Porque você ouve muito conjunto aí tocando, que fala que é pagode, sei que lá, tocando aquelas músicas, que não é nada de samba, tá longe. Aquilo ali é uma música romântica. É uma música romântica, que nem aqueles discos Hooked on Classics, que toca Beatles clássicos sabe, essas coisas assim, Hooked on. Pô, é meio patético, assim, tipo um negócio meio. Aí você é meio assim, entendeu? Agora, é óbvio que esses caras sabem. Eles sabem, tocam bem pra caramba. Porém, o mercado dirige para uma direção, porque a Aham. informação não chega tão bem no ouvido deles, eles não procuram também. Aquele negócio, procure saber, né? Vai ouvir som, vai ouvir muito som. Então, por exemplo, o Miles é uma coisa que, para mim, é um divisor de água, entendeu? Porque quando você ouve uma música que nem essa e você pensa, por exemplo, tem uma outra música. A batida. Vai dizer. Claro que é. Só porque o surdo não está no 2, não é samba? Pô, fala sério. Porque é o seguinte aí, porque isso vai por água abaixo, sabe por quê? Porque assim, aí você vai fundamentar. Aí você tem que saber a coisa do candomblé. Você está entendendo? Né? Aí você vai entender que o grave no candomblé, o rum, o tambor grave, é ruim de tocar no lugarzinho certo. Você entendeu? O lance dele, é deslocar. Por isso, essa batida, quando você inverte, tá vendo? Quando você inverte, o meu dedão, que é o grave mais forte, nunca vai bater no tempo forte. Vai bater sempre fora, sempre sincopado. Partindo do princípio que você não vai fazer toque duplo. A primeira aqui, a próxima aqui e assim por diante. Né? Então, isso aqui, ó, né? Você pode tocar uma batucada. Né? Aí eu tô aqui, ó, virar aqui um pouquinho mais. Ó. Ó. Né? Entendeu? Aí eu assento aqui, aí eu nem faço todo, eu nem faço, eu faço só 1 e 4, 4, 1, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 4, entendeu? E aí assim por diante. Então, quando você vai ouvir, aí de repente você vai e ouve Bill Withers, né? Aí tu vai ver o Bill Withers, aí tá lá, Use Me. E vai embora, malandro.
e vai embora. É uma coisa sensacional, entendeu? É assim, aí quando você ouve Bill Withers, você fala, porra, esse cara aqui é nosso brother, brodaço. Aí tu vai ver o James Gadson, o baterista. Porra, aí tu fala, cara, é o máximo. É o máximo. Esses são os caras que a gente quer estar sempre do lado deles, entendeu? Ô, Suzano, você tá falando de começar, né, o acento em cima, né, na ponta. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, com calma para a galera que está curiosa aqui para saber, porque isso a gente pode chamar de uma linguagem sua, né? Você traz essa leitura para o instrumento, eu acho né? que fui eu que comecei assim. Eu acho que fui eu que comecei. Porém, o que me intriga, assim, até um certo ponto, é o fato de saber que o pandeiro o João da Baiana, por exemplo, né? O João da Baiana talvez seja o pandeirista mais antigo, se tem, assim, eu não tenho notícia, noção, mas esse é o primeiro pandeirista do Brasil. O João da Baiana, não sei dizer. Eu ouvi dizer que existe um cara lá no Ceará, um negão que tocava um pandeiro da pesada, isso é da virada do século. Tem até estátua para ele, olha que viagem. Eu li uma matéria um tempo atrás, eu fiquei intrigado com isso. Eu não sou muito de ficar pesquisando, não, sabe? Mas é interessante esse negócio. Mas o legal, por exemplo, você pensar que na época não havia surdo. Na época do Pixinguinha, o surdo não existia. Está entendendo? Não existia. Então, toda a informação era informação de terreiro, porque, por exemplo, a mãe do Pixinguinha, sei lá o que a família deles todos ali, eram todos ex-escravos. Você está entendendo? Então, eles praticavam o Ilu. Por exemplo, já te digo, um sou eu e o outro, eu não sei quem é. Um sou, entendeu? Isso é Ilu. Ilu, por exemplo, que é uma das origens do machixe, entendeu? É o ritmo formador do machixe. O Ilu é no terreiro, o machixe é no salão. É que nem o afoxé e o ijexá. O ijexá é cerimonial e o afoxé é o fridigane. É o ritmo. Você está entendendo? É na rua, é na farra, né? Entendeu? Então, quando você inverte, você traz toda essa linguagem, essa lógica. Assim, eu posso falar que é uma lógica, uma fundamentação assim, né? Da linha dos tambores. Porém, por outro lado, quando você inverte, pensando aqui assim, ó, você está aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Então, é muito mais legal tocar o 2 e o 4 com tapa do que com o dedão. Se você fizer. O swing é outro, entendeu? Entendeu o que eu estou falando? Aí o que acontece? Quando você está aqui, ó. Aí começa a ficar música pop, entendeu? Então, quando você inverte, você entra nesse ambiente, ó. Aí tu vai aqui, ó. Aí tu vai. Aí tu vai embora. Aí. Tá aqui, ó. Então, esse aqui, ó. E ao mesmo tempo, tá aqui, ó. A mão esquerda tá sem parar, entendeu? Então, por dois caminhos. Pelo caminho tradicional da coisa afro, eu fundamento. E pelo caminho da música pop, é muito mais fácil, porque o backbeat é uma delícia, o 2 e o 4. Uma vez que você... É uma delícia tocar o backbeat, tocar dois... É um barato, você entendeu? Você ouve aquilo e fala, pô, isso aqui é sensacional. Aí você vai ouvir um pandeiro fazendo isso, aí você começa, bom, aí já tem toda a coisa. Aí o microfone já vai colar. Cadê o meu microfone? Cadê ele? Onde eu botei meu microfone? Não, porque é o seguinte, o microfone vai colar aqui no... Pô, tá aqui. Tá aqui na frente, tinha até separado. Então, olha só, esse microfone aqui, né? Ele vai colar aqui, ó, né? Ele vai entrar aqui aqui, né? E ele vai ficar me acompanhando, vai acompanhar todos os movimentos, entendeu? Então, ele vai captar todas as minhas nuances, né? Então, a condução
passa a ser uma coisa muito importante, né? Passa a ser todo. Aí você começa a pensar, esse esqueleto aqui, como se fosse a coluna dorsal do ritmo, a espinha do ritmo em agosto, entendeu? E agudinhos, agudinhos todos, entendeu? Aí, pá, não tem conversa, sabe? Não tem conversa, ele vai mesmo. Esse é o lance do toque invertido, né? Então, quando você consegue microfonar colado o microfone ali nele, pô, é só alegria, não tem conversa. Essa sugestão sua de microfonação, colar do lado o microfone do lado de onde segura a mão. Isso, exatamente, colado o mais perto do braço possível que você pega, porque você está no mesmo, na mesma linha do braço, entendeu? Aqui, ó, né? Então você tá aqui, ele vai pesar mesmo. Se você colocar aqui, ele vai, ou aqui, né? Pode ser que ele fique. Eu não me sinto bem quando eu coloco aqui, não. Ele fica desbalanceado, sabe? Uhum. Parece que ele faz parte do meu eixo, né? E aqui vai embora. E vai embora. Né? Então, essa batida é uma batida gostosa pra caramba, porque você consegue ter esse equilíbrio mesmo, assim, sabe? Você consegue começar a separar as vozes, né? Porque o agudo, o Fabrício, o agudo vai soar sempre. Ele vai soar sempre. Você está aqui, ó, agudo. Mas se você dá o grave, o agudo está soando. Ó. Tudo tem agudo. Então, né? A não ser que você tenha aquele pandeiro do Carlos Rizzo, que é um gênio, ele é um inventor, né? Ele inventou que ele tem uns controles aqui assim por baixo, ele puxa aqui assim, aí trava as platinelas, coloca uma esteira. É um pandeiro espetacular, pandeiro muito legal. É o Expandeiro, não, né? É o Expandeiro que você está falando? Não. É o Carlos Rizzo, é um pandeirista italiano, franco-italiano, né? Então ele criou esse instrumento chamado pandeiro multitimbral. É uma loucura, parece um projeto do Leonardo da Vinci, assim, é uma coisa sensacional. Eu convidei ele para o Percpan, foi delicioso, assim, foi inacreditável tocar com ele, porque ele é incrível tocando, é incrível, é uma técnica, assim, porque a técnica italiana é muito deslumbrante. É uma técnica que você vê assim, quando você vê um italiano que nem o Pepe, que nem o Carlo Rizzo ou o Andrea Piccioni tocando, você fala, cara, que isso? É sensacional, né? É sensacional, sensacional. Agora, esse pandeiro que a gente toca é o pandeiro estilo brasileiro, que é o único do mundo que a gente toca olhando para a pele. O resto é tudo para frente, entendeu? Né? Agora. Tem uma galera perguntando aqui, gostou da dica de microfonação, quer saber qual microfone que você indica. O microfone que eu indico é o seguinte, é o Bill Bowen, microfone do Bill Bowen, né? Bill Bowen, né? O e-mail dele é Bill Bowen, mas é bilbowen@gmail.com. Ele é meio difícil, tá? É bilbowen, billbowen@gmail.com. Ele é meio difícil, que ele é meio escorregadio, assim, que é nova-iorquino. Esse cara mas é muito bom. Agora, tem dois outros microfones que eu recomendo sempre, que é o Shure SM98 Beta. Aí vocês têm que comprar o microfone, separa só o microfone, vem lá as pegadas, você tem que ver no site qual é a garra que vem, pegar o que você consegue separar. Boa, Heloísa, obrigado. Isso. Ou então vocês têm que comprar... Produção, Heloísa na produção. A Heloísa não para. Ou então o Audio-Técnica, né? AT350. Esse é muito bom também. Muito bom. Agora, o melhor para mim, na minha opinião, o melhor de todos, mas é caro para chuchu, assim, é o DPA 4099. Agora, o DPA, ele vai custar $600 lá, entendeu? Aqui vai custar $1.200, $1.500. É um absurdo, não tem sentido. Não tem sentido. Agora, é bom para chuchu. Super microfone. É um som, é um absurdo. É absurdo, né? Agora, Suzano, você estava tocando pandeiro e de repente você virava para a bateria. Como é que é essa relação aí?
Aí do isso aqui pandeiro para a bateria? porque é o seguinte, porque no fundo, quando eu comecei a tocar os meus as minhas maiores inspirações para tocar pandeiro são bateristas. E eu posso dizer aqui quem são os bateristas. Os bateristas são o John Bonham, né? John Bonham, o Sly Dunbar, né? Do reggae, né? Al Foster, que tocava com mais, e Bill Bruford. São minhas maiores inspirações para tocar pandeiro. Tá entendendo? E o James Gadson também. Mas o James Gadson menos. Agora, porém, esses 4 são fundamentais para mim. Tá entendendo? São fundamentais. Porque, e óbvio que em algum momento, quando começaram a aparecer as baterias eletrônicas, a MPC, as programações, não, isso das Neves não me influenciou em nada, infelizmente. Nada. Infelizmente, porque a batida dele não era eu entendo isso que você perguntou, mas era outra situação. E isso é uma coisa interessante, porque eu toco com bateristas inacreditáveis do Brasil, pô, Jorginho Gomes, sabe, pô, Cezinha, Jurim, são coisas inacreditáveis. Eu vou até maltratar, Claudinho, eu vou até esquecer de falar, eu vou ficar chateado. São sensacionais. O próprio meu parceiraço japonês no Masao Takashi, mas os caras que me levaram, assim, que por causa das batidas, por exemplo, o Sly Dunbar, né? O Sly Dunbar, essas batidas assim, ó. Isso é tudo. Sabe? Entendeu? Essas levadas, você começa a ouvir, ih, cara, que loucura, sabe? Aí, pô, o Bill Bruford. Bill Bruford é isso. Al Foster. Entendeu? Né? Pô, você vai ouvir, por exemplo, Physical Graffiti do Led Zeppelin, você tem lá, pô. Kashmir, né? Aquele marretão. Você bota aqui na vitrola e começa a tocar. Aí você começa a sentir que a tua mão tá. Né? Aí a mixagem é outra, sabe? Né? Entendeu? Ó, aí quando você vê, aí você tá indo lá no final do ritmo, no final da batida, entendeu? Essa é a questão toda, porque quando você vai sentir, aí quando eu vou para a bateria, eu sinto isso, mas eu não tenho técnica de baterista ainda, não tenho. Então eu fico, às vezes eu falo, miserável, que desgraça. Aí eu fico ali, né? Aí o que me ajuda muito, muitas vezes, por exemplo, porque essa coisa da força dos pedais e tudo mais, é que eu tenho uma versão, eu tenho uma opção elétrica, né, eletrônica, né, que é usar os triggers de bumbo, né, você usar a SPDS ou próprio as MPCs, eu tenho aqui 3 MPCs. Aí eu vou lá, trigo, aí eu toco o bumbo, aí eletrônico, aí vem aquele bombaço, meu campeão, né, cara? Aí é bom demais, entendeu? Né? Que acusticamente não rola. Não rola. Pode esquecer que não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Né? Então, Não, pode falar. Não, essa aqui é a questão. Aí você tem que ter o sangue frio na hora e falar assim, ó, essa aqui funciona. Isso aqui funciona acústico. Mas isso aqui, acústico, não vai funcionar, não. Isso não vai dar certo, não. Pode esquecer. Aí, no outro dia eu estava lá na Fazenda Serrinha, né? No Festival de Inverno, né? Lá em Bragança Paulista, né? E aí, lá, Fábio Duque é um festival inacreditável que tem. Eu já fui várias vezes, né? E numa dessas eu estava lá dando uma aula, tocando, e aí eu estava usando, eu levei para lá meu pandeiro e minha Handsonic da Roland, né? Que resolve tudo, tudo, tudo. É um super pad, é espetacular, assim. Aí, no meio da história, o cara falou, mas vem cá, pô, tu não sente falta de, o djembe tocado, que não sei o que lá. Eu falei, amigo, claro que sim. Mas a verdade é a seguinte, pô, o djembe tocado, você tá num show, né? Aí você vai tocar o djembe. O djembe é legal você ter pau agudo, agora é legal aquele gravão, né? Aquele gravão é bonito, pô, gravão de centro, pô. Mas para você tirar aquele gravão, você tem que botar o microfone lá embaixo, provavelmente um microfone dinâmico, um FET, você tá entendendo? Aí você tem que ter um outro em cima, aí você tem que ver se a fase está certa. E aí, na hora do show, amigo,
Não vai rolar nunca, meu. Com o bumbo, pô, com a galera tocando, eu quero ouvir meu grave. Você vai ficar... E é um grave que, pô, o técnico lá na frente, não, tá ótimo, tá ótimo. Tá nada, não vai rolar nada. Depois você vai ouvir lá, não tá acontecendo nada. Você vai ouvir o blá, 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 aí rola. Aí, por exemplo, o meu jambe aqui eletrônico, eu bato aqui, ele não. Já sai definido, já. Aí eu falei pro cara, falei, tem uma coisa que é mais cruel ainda, que é a coisa de você não conseguir viajar, cara. Você não consegue viajar hoje em dia com equipamento pra caramba. Não consegue, no avião, não consegue. Esquece. Não rola. Vai ter que adaptar, né? Você tem que usar um set, você tem que ser esperto, assim, timbristicamente, pensar numa solução de timbres, para que você possa gerar os ritmos, né? Que você imagina, né? E aí você vai ter que adequar, porque você não consegue viajar mais. Ou você pode até conseguir, mas vai começar a ficar caro, aí a produção vai lá para tua cara e fala, meu amigo, tu tá com maior pinta de ponta esquerda, tu vai sair do time. Sabe essas coisas assim? É chato pra caramba, mas é uma realidade. Antigamente a gente carregava, montava aquele visual incrível. Pô, não, nem tocava, mas o visual era demais. Mas hoje não dá mais, cara. Não dá mais. É um absurdo o preço. Os caras carregam, quebra, você tá entendendo? Desgasta, você tem que ter um case forte. O case é muito mais pesado do que o instrumento. Aí é uma desgraça, né? Ô, Suzano, a Elô falou que te leva na mochila se precisar. Como é que é? A Elô falou que te leva na mochila se precisar. Eu levo na mochila, exatamente. Não, olha, o meu set com a Baby do Brasil, meu set é o seguinte, meu pandeiro, minha Handsonic, e às vezes eu levo um tamazinho aqui assim, ó, e tchau. Que benção. Suzano, Já é. Você tá falando essa coisa aí de pensar num set para viajar, que você consiga criar os timbres e tal. Como é que é isso na hora que você vai fazer o pandeiro? Assim, você imagina o som ou você faz uma leitura precisa daquele ritmo? Como é que é? Você põe a sua linha de raciocínio aí, sua criação? Depende. Porque tem horas que você fala assim, dependendo da situação, esse aqui soou bem o pandeiro, digamos. Você pensou numa batida, ficou legal. Mas aí você está ali, de repente também rolou legal ali embaixo. Você fala, ih, caramba. Aí você pode fazer a mesma batida dos dois. Olha que loucura. A ideia básica, né? Tu fala, e agora? Você fica pensando. Aí você tem que saber. Você tem que, de repente, faz uma parte com outra parte da música com outra, entendeu? Deixa para o refrão a vivacidade da platinela, entendeu? Aí o pandeiro vai para... De repente, na patinela, né, ele vai dar um ganho diferente. Você tem que analisar na situação, né? Essa que é a questão toda, porque isso é um negócio estranho. Muitas vezes eu posso fazer um show inteirinho com o pandeiro. Mas, de uma certa forma, tem horas que você fala assim, pô, isso aqui... Às vezes você está até tocando o pandeiro e fala, isso aqui vai ficar bom aqui. Aí, sabe, na próxima passada, assim, na próxima vez você vai tocar. Mas cadê o pandeiro? Não, tô aqui, tô achando que isso aqui tá legal também, né? Agora... fala. Não, vai conseguir. Não, a verdade é que você acaba, por exemplo, com esses pads modernos, você consegue montar para cada música pelo menos uma seleção de sons, de timbres, em que você por exemplo, o Handsonic tem 850 sons e tem 100 patterns não, 100, diria assim, como é que eu posso chamar? 100, eita ferro, 100 janelas, 100 casinhas. Diagramas vazios, que você pode preencher do jeito que você quer. Então, a música 1, você tem aqui, eu quero ter o grave do djembe aqui, 2 tábuas aqui afinadas, um bumbo aqui, hi-hat, prato, crash, triângulo, aí você faz tudo aqui, você tá entendendo? Cenas, boa! Cenas! Demais, Heloísa! A Heloísa tá na produção hoje ela tá. Tá demais, Heloísa, tá demais. Isso é saudade, cara. Ela falou comigo que era para mandar um beijo para você. Depois ela falou que não. Aí eu acho que ela resolveu entrar e mandar um beijo, produzir. Tá bom, fazer tudo ao mesmo tempo. Não, mas aí você pensa bem. Então você tem a possibilidade de ficar montando, você tá entendendo? E aí você, realmente, cara, é uma delícia de tocar. A música virou. Às vezes você tá assim, a música usa 30 sons.
você está aqui no meio, aí você organiza de um jeito, se a primeira música está aqui, aí você aperta aqui, vai para o refrão, você faz só a setinha aqui, ó, já passou para outra. Você está entendendo? Aí vai voltar, voltou para outra. Acabou. E tem a vantagem. E tem a vantagem, por exemplo, esses sets aí, por exemplo, eles são todos multisampling. Então, para cada pressão de volume que você põe, né? Velocity, que a gente chama, né? Que você dá no pad, o som o timbre do instrumento vai mudar de acordo com a pressão. É espetacular, entendeu? É espetacular. E não tem mais aquela coisa de ser o pulo do gato, né? Os pads, né? São um recurso agora mesmo quase que essencial, né? Fundamental. Não é para mascarar nada, né? Não é para nada disso, não. E é o seguinte, o som é bonzão. O som é muito bom. O som é ótimo. E, ao mesmo tempo, você pode afinar, botar refeito, botar delay, botar reverb, botar distorção. Pô, panorama. Pô, é sensacional. Pô, numa boa, é sensacional, né? Suzano, o pessoal tá brigando pela sua cabeça aqui. Eu sinto informar que assim que isso tudo passar, eu vou pedir para a Elô me ajudar a produzir uma oficina aqui e você vai virar mais mineiro do que carioca. O povo não tá querendo deixar você vir para Minas de jeito nenhum, Não, tá o negócio é o seguinte, Juiz de Fora, né? Tem uma possibilidade de eu fazer que o Amaury Linhares, o Amaury está montando uma parada aí, entendeu? Entendi. E ele já me chamou, ele já está combinado. Ao mesmo tempo, Estevão Teixeira, Estevão é meu brother há muitos anos, Estevão está lá na pré-história do meu som, entendeu? No tempo da brilhantina. Tempo que os animais falavam. Não é brincadeira, não. Ele está no tempo que os animais falavam. Então, sabe? Então, quer dizer, tudo está sendo armado. Eu estou dentro. Eu acho, inclusive, que quando a gente voltar a sair da reclusão, assim, dessa paranoia, a primeira coisa que vai rolar, as aulas vão começar antes, entendeu? Eu acho. E para mim, por exemplo, se vocês falarem, vem aqui para Juiz de Fora, pego o meu carro e vou para ir na hora. Entendeu? Aê! Olha, a Raquel Coutinho lá em BH, eu dei um workshop lá de um fim de semana, foi maravilhoso, foi sensacional. A gente está nesse papo aí, ó. Quando liberar, eu falei, Raquel, quando liberar, eu pego meu carro, sai daqui 6 da manhã, chego aí, sei lá, meio-dia e pouco, já chego pro almoço. Né? Tá ótimo. Então já chego pro almoço. Entendeu? Ô, Suzano, vamos pensar nisso, né? E vamos, quem sabe realmente a gente fazer concretizar. Eu queria ver se você tem agora algum curso online, o que você está fazendo de projeto aí. E pedir para você tocar mais um pouco também para a gente. O que eu estou fazendo agora é o seguinte, eu estou produzindo um disco de um cara muito legal, que é do Giovanni, que ele é um professor, assim, agora é um swingueiro da pesada, né? Então eu estou produzindo o disco dele, estou mixando os discos, as músicas do disco da Aline Paz, entendeu? Né? Estou fazendo meu disco novo. Na verdade, a gente fala disco, né? O disco é um negócio muito louco. Né? Eu estou fazendo um monte de música, né, cara? Né? Então, a gente tem um projeto que vai rolar aqui, eu e o Benegão, o primeiro abraço vai rolar logo depois, quando liberar a pandemia, o primeiro abraço, eu e o Benegão, a gente vai se apresentar aqui no Teatro Solar, aqui em Botafogo, né? Já começamos a levantar as músicas, e o Benegão é o cara do ritmo, é um cara sensacional, que é um compositor, um rapper, eu não sei se ele é rapper, eu falaria, eu não sei o que ele é uma cabeça a 1000 por hora, né, cara? Ele é um cara maravilhoso, ele tem um swing que eu gosto de tocar, assim, sabe? Né? O Bel é uma figuraça espetacular, né? E é um show de duas, assim, vai ser máquina pra caramba tocando, ele também, entendeu? Um negócio, é isso aí, vai desmaiar mesmo, porque é bacana. As bases já pode imaginar, é tudo pedaço. Claro, estou produzindo o disco da Negadeza, né? Que tem o DNA mais cérebro do Coco, né? Lá de Olinda, né, cara? Ela é filha de Aurinha, neta de Selma do Coco, né? E eu estou fazendo as músicas aqui com ela aqui, mas a pandemia nos afastou porque ela chegou a morar aqui no Rio, fizemos umas 2 aqui, 3, porém agora, mas está rolando. Eu estou trabalhando sem parar em casa, irritado porque realmente a vontade de tocar é muito grande, né?
Mas é legal, porque você também, no meio da história, você fica pensando também, batidas, por exemplo. Por exemplo, esse tipo de levada aqui agora, eu estou fazendo as batidas todas assim. Tá vendo? Então aqui a mão atrás. Então, é baseado em uma combinação de semicolcheias aqui, ó. É. Isso começou por quê? Porque estava aquela história do tambozão, né? Meu filho, esse negócio de tambozão, de ouvir funk e tal, não sei o que lá, e ele me aplica muita coisa boa. E aí ele falou, pô, eu falei, cara, pô, 130 é um tempo chato para ficar tocando. Fica meio duro, não sei, fica esquisito. Fica esquisito, né? E aí eu falei, pô, pai, agora tá tudo 150. Eu falei, porra, 150 aconteceu, porra. 150, aí o que aconteceu? Com 150, eu vou até, deixa eu ver se tem um metrônomo aqui. Deixa eu botar um metrônomo aqui a 150. Deixa eu botar aqui aqui, ó. Por exemplo, aqui. Vou botar aqui só 150. E a gente vai vou solar esse clique aqui. Deixa eu tirar essas. Então, por exemplo, vai ter aqui, ó. Ó. Tá ouvindo o clique, tá, né? Tô. É. Então, ó. Entendeu? Então, quer dizer, aí o pandeiro começou a ficar vertical. Então já mudou um pouquinho aqui. Eu já estou aqui meio. Aí eu falo, porra, que loucura. Aí eu fiquei aqui. Aí no outro dia eu estava. Então, essa. Aqui, ó. Aí comecei a fazer o grave. Que grave. Aí esse grave aqui, com esse dedo, né? Vem da tábua, vem da levada de tábua, que eu toco tábua, então a mão esquerda da baia tem que ter esse ataque, né? Então eu comecei a juntar, né? Comecei a juntar uma coisa com a outra. Aí é legal pra caramba, você fica. Aí eu gravei, sabe? Eu gravei essa levada aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tem que procurar. Acho que ela tá aqui. Ela tá aqui, ó. Eu já acho, tá? Cadê? É desesperador. Como é que é? Dá desespero. Às vezes tocando desse jeito, dá desespero na gente. Aqui, ó, 150, ó. Ficou o maior som, olha que som legal. Aqui, deixa eu botar aqui esse aqui, ó. Ó. Aí. Olha lá. Esse é o pandeiro, entendeu? Caraca! Legal, né? Porra! Gravei com 2 microfones. Aí, Richard, qual é, malandro? Aí 2 microfones. Então, um pega mais o arranhado aqui, né? Agora, eu comecei a fazer essa batida com esse pandeiro vagabundex aqui, que na verdade tem nada de vagabundo, é maravilhoso. É um pandeiro de papel. É do Juraci, lá de Brasília. É de saco de cimento.
Que lindo! Ele é demais. Aí eu comecei. Ah. Ele soa bem pra caramba, cara. Porra! Ele soa muito bem. Então, eu falei, cara, aí Copa do Mundo, eu ficava vendo o jogo de futebol aqui, botava o clique aqui, ó, e ficava. Só que eu comecei em fundo, eu comecei a tocar isso ao vivo, assim, comecei. Aí tu tem que conversar com o engenheiro, ó. Quando o pandeiro ficar vertical, tu vai ter que aumentar um pouquinho o volume. Porque perde a pressão. Você vai ter que dar ali uma empurradinha. Dá uma empurradinha, meu amigo. Porque, tem essa coisa, né? E aí, conclusão, esse tipo de coisa. Então, aí eu tenho feito outra coisa que eu tenho praticado. Esse movimento. Então, por exemplo, um pandeiro, ó, esse pandeiro aqui de nylon do Rodrigo, né? Então, quer dizer, esse movimento aqui. Então, por exemplo, entendeu? Então, aí você começa a trabalhar com o Pedro. É uma onda legal. O Pedro Luiz mandando abraço. Show de bola. Então, o que acontece? Quando você está com um pandeiro muito grave, por exemplo, esse aqui, então, a patinela, por ele estar grave, a reação da patinela é diferente, você está entendendo? É diferente. Né? Ela vai reagir mais lentamente. Quando a pele está mais esticada, você bate a patinela na hora, você está entendendo? Então, se você esticar isso aqui, o som da patinela vai mudar. Quando você toca ele grave, a patinela soa diferente. Entendeu? Então você tem que descobrir. Então, às vezes, por exemplo, hoje aqui em casa está seco pra caramba, está muito seco o clima do Rio de Janeiro. Muito seco. Então, os coros estão todos. Meu atabaque ali na sala tá tudo esticadinho. E aí, normalmente, é. E ele tá, pô, ele tá todo tá assim, tipo, vambora, meu compadre. Tá nervosinho, entendeu? Essa que é a questão, né? Então, ó, esse é outro pandeiro do Rodrigo aqui, ó. Esse aqui com as platinelas furadas, né? Ó. A afinação tá alta. Tá alta, entendeu? Então, quer dizer, eu tenho um monte. Eu tenho aqui do meu lado tem uns 30, né? Tem 30 pandeiros. A gente já está quase praticamente no tempo, mas eu queria que você falasse um pouquinho de afinação. Se a gente cair, a gente volta. Volta, pô, claro, claro. Tem as lives da semana que vem também que eu quero falar. Não, eu queria que você falasse um pouquinho de afinação claro. aí. Olha, afinação. Então, o que acontece? Essa coisa da afinação, na minha opinião, é a fundamental. Eu gosto do pandeiro grave, entendeu? Eu gosto do pandeiro grave. Mas, de uma certa forma, assim. Olha o esteiro grave... aí, ó. Hã? Olha o esteiro aí. Ah, moleque. Tá pensando o quê? Esteiro é bom de ritmo também, velho. Então, o pandeiro grave, assim, né? Estevam, pô, que maravilha te ver, cara. Pô, o pandeiro grave, ele tem uma coisa que muda a sua forma de tocar, a dinâmica da batida, entendeu? Porque ele vai permitir que você você vai mais fundo no ritmo. Você vai sentir o ritmo mais profundamente, está entendendo? Um pandeiro muito esticado, mais agudo, você não vai sentir essa profundidade assim. Você vai ter a opção da jogada rápida, da malícia, você entendeu? De uma virada,
né, de uma quebrada aqui, da agilidade. Porém, no pandeiro grave, você vai lá na raiz, no básico mesmo, na estrutura rítmica mesmo, que é a sua sensação. Então, por exemplo, essa música do Led Zeppelin, quando o Aquarela Carioca gravou Kashmir, né, que a batida é grotesca. Então, esse aqui, o grave vai dizer, né? Até chegar o tapa, ele tá... Então, quando eu dou o tapa, se eu pegar o nylon, não vai rolar. Entendeu? Não é isso? Você está entendendo? Eu posso fazer a mesma batida, mas não vai rolar. Você está entendendo? Então, aí eu vou lá embaixo. Aí vai embaixo. Então, por exemplo, né? Aquele Hoje eu quero sair só. Né? Né? E essa batida grave, por exemplo, foi legal porque eu fiz essa gravação com o Lenine e o Liminha botou o baixo. E o Liminha, a gente gravava lá com o Liminha falava, cara, segura um pouquinho, porque sempre batia assim, né? Mas quando eu gravei, aí ele falou, pô, tá bom pra caramba, mesmo. Pô, aí, pô, deixa eu botar um grave dessa música aí, cara. Pô. Aí, tá entendendo? Uma convivência pacífica. Eu falei, pô, graças a Deus. Né? Porque a gente acaba conseguindo convencer. Mas isso vem muito também, por exemplo, quando você ouve a canjira indiana, a canjira, que é esse pandeirinho minúsculo, né? Eu tenho aqui. A canjira, ela vai lá embaixo mesmo, vai lá embaixo mesmo no grave, você tá entendendo? E ao mesmo tempo ela tem essa possibilidade de você mudar. Ó, nós vamos cair daqui a pouco, hein? Tá. Nós vamos cair de volta. Tá, volta. Você tem a possibilidade, isso aqui é uma canjira, ó. Aí tem uma platinela, tá vendo aqui? Tem só uma, né? Então você toca ela, entendeu? Entendeu? Né? Você tem essa... Bota aqui pra barriga, né? Aí eu toquei uma vez com aquele cara, que é o Selva Ganesh, né? Que é o cara que tocava toca no Shakti. Ele é Brahman, indiano mesmo. E aí o bicho eu ia ver, ele passava uma água assim, antes que é pele de lagarto, sei lá, de cobra dele, né? E ele passava uma aguinha antes, assim, de tocar. O negócio ia lá embaixo, mas num porão, cara. Cadê a Mônica? Vovó Mônica, parabéns! Na hora de conhecer o pivetinho. Aí é o seguinte, o que acontece? Aí o cara tocava lá no grave, eu falei assim, que interessante. E ele ficava no grave, ele às vezes era mais grave do que eu. E era uma situação que estava eu, esse cara, o Sola Quimbola, que é o percussionista que toca os Jamiroquai, e também o Horácio Negro Hernandes na batera. Então a batera tinha um grave muito objetivo, de bumbo, estava ali, né? E o Horácio latino. Qual é, parceiro? Qual é, chefia? Aos avós aí, os novos avós da parada. Ó, nós vamos cair, vamos voltar, hein? Vamos voltar. Vai cair. Que nas primeiras lives eu ficava na correria aqui, aí agora eu falei, deixa a galera falar, a gente volta, né? É, lógico. Vamos construir memória aqui, né? A gente está construindo memória também, vai ficar registrado isso. Quem quiser aprender alguma coisa aqui com essa live, claro. Pô, vai aprender tudo, na verdade. Agora, essa coisa, voltando para essa coisa da afinação, né? Uma das coisas, assim, porque eu fui desenvolvendo essa coisa da afinação, trabalhando muito com o Denilson Campos, que é um engenheiro de som, né? Que me ajudou muito nessa hora. E ele foi o cara que falou assim, ó, se você pode ir mais grave, entendeu? E aí eu comecei a pensar também com quem eu tocava na época, basicamente aqui no Brasil, assim, a gente toca muito com instrumentos que trabalham numa região de
médio grave, médio agudo, médio. Então, para mim, era importante ocupar uma região que fosse de 100 até 80, 70 Hz, tá entendendo? Aqui, com grave mesmo, e trabalhasse a partir de 5K, 4K, até 8K, se fosse necessário, 10K, né, se o engenheiro quiser puxar mais agudo, e tivesse o corte ali de 1,5, 1K, 900, por ali, essa região toda, né? E eu, particularmente, existe uma frequência que me incomoda um pouco, que ela é sempre emboladora, que é de 200, 220, ela sempre me incomoda. Então, eu tento sempre fugir dela. Então, para mim, assim, morar nos 80 Hz, tá entendendo? É sempre uma maravilha, 100, 80. E, ao mesmo tempo, se eu toco com um piano, eu estou lá embaixo, lá em cima, o piano está lindo. Violão, idem. Tá entendendo? Então, começa a ficar... Então, começa o espectro fica muito preenchido, fica muito fácil de você sonorizar, entendeu? Essa história. É o lado analisando tecnicamente essa ideia, assim, essa perspectiva. Quando você consegue sonorizar de uma maneira, você consegue ter um campo bem amplo, fica uma beleza, você está entendendo? E é legal pra caramba. O pandeiro, ele permite isso, né? Ele permite muito isso, permite uma adaptação às frequências. Por exemplo, se eu estou numa região de muito grave, eu vou tocar um pandeiro de nylon, eu vou tocar um pandeiro mais agudo. Porque não adianta você ficar ali brigando com, pô, sei lá, tem 50 caras tocando tantã, surdo, bumbo, não sei o que lá, rebolo, o nego tá inventando, pô, violão de sete, babo, tudo. Aí, né, aí não tem jeito, né, cara? Pô, né? É uma loucura, você tem que fugir, porque você está em minoria, né, cara? Você tem que se adaptar, né, cara? Não é fácil. Ô, Suzano, Fala. você diria que o pandeiro é o seu instrumento? E o que você diria para quem está começando, para quem quer se aprimorar? No pandeiro? Isso. O que eu diria é o seguinte, ele tem que desenvolver as duas maneiras de tocar, a forma tradicional e a forma invertida. Ele tem que... Porque é o seguinte, o segredo para tocar pandeiro é você não ficar escravo de nenhum estilo musical. É você compor. Você tem as ferramentas, você tem os 7 sons. Grave, médio, agudo, grave, médio, agudo. Né? Aqui. Né? E o tapa. Né? Então, você tem que os dois lados da mão, você faz os mesmos sons. Então, pura questão de combinação. Você não precisa... Por exemplo, tudo quanto é grave. Está aqui. Né? Agudo. Né? Tudo aqui. Então, você vai desenvolver a sua ideia rítmica até chegar no ponto. Por exemplo, a música Olho de Peixe. O Lenin. Aí eu podia ter feito gravado. Né? Aí botado um outro gráfico. Mas aí eu pensei, pô, mas peraí, o violão, pô, mas peraí, isso aí é 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, aí 5, mas tem esse apoio no 4, tá vendo? 2, 3, 4, 5, aí eu comecei, 1, 2, 4. Já que eu tenho um apoio no tapa, uma espécie de um backbeat no 4, eu já começo com a ponta do dedo, entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, então tu vai montando, entendeu? Então, o que acontece? A melhor maneira é você começar a dispor do controle dos sons, entendeu? Por que agora tem tanto gringo tocando pandeiro bem? Porque eles se libertaram dessa coisa de tocar música brasileira. Eles estão tocando as maluquices deles. O que eles imaginam, eles estão tocando. E aí o pandeiro ele tá assumindo uma posição no set do percussionista, assim, do percussionista internacional, que é uma posição, por exemplo, o pandeiro muitas vezes ele pode funcionar como se fosse um loop, você está entendendo? Uma máquina de loops. O cara fica ali... Né?
E os caras tocando em cima, tu fica ali que nem um... Você tá entendendo? Isso aí não tem dono, não tem região, não tem nada. Isso é um beat. Né? Aí, essa aqui é a jogada interessante. É um instrumento que ele vai se adequando. Né? Tem uma autonomia, né? Tem uma autonomia. Exatamente. Ele é um... Meus amigos japoneses, meus pandeiros japoneses, aqui tem um monte. Meus amigos japoneses eles fazem as batidas muito doidas de pandeiro. Na Alemanha também. É cheio de maluco. É maluco, é um barato. Até em Minas Gerais, por exemplo, lá o maluco do Vitor Santana e do João Pires, lá, o português, né? Mas os dois, o Coladeira, pô, eles vêm com cada uma de vez em quando que chega na rádio. Pô, Mantafro, por exemplo, aqui essa música Mantafro. Falei, porra, como é que eu vou tocar isso? Aí eu fiquei pensando, aí tudo começou. Aí vai invertendo, entendeu? É um troço, é um tempo composto, cara, mas você tem que ficar ligado. Eu consegui tocar no pandeiro. Em outros instrumentos, eu poderia ter feito um entendeu? Mas, pô, eu falei, não, o pandeiro vai dar mais drive, né? E acabou que ficou legal pra caramba. E aí, por exemplo, no show, eu uso lá no pé, uso meus Beirute. É isso aí, Juninho. Beirute, pô, Beirute pô, é uma música sinistra. Eu lembro do Neném. Pô, Suzano, essa música aí, isso é um 11, é? Eu falei, porra, esse é o 11, é o 5 e o 6, entendeu? Aí tu começa, né? Tu vai... É uma loucura, essas fórmulas são muito loucas, né? Mas agora, essa possibilidade de você, ó, de ficar aqui, ó, né? Isso aqui é como se fosse um clique. Aí você vai pensando onde é que está o negócio. Aí tu vai vendo onde é que ela está caindo, né? Então, esse é o início. Esse é o início. O início, ó, o agudo. É o controle do agudo. Esse é o início. O início de tudo está aqui, né? Esse aqui é o início de tudo. Porque essa é a primeira estrutura, né? E aí você vai colocando os dedos. Eu tenho meu vídeo aula, é um vídeo legal, né? Suzanoexpress.com.br, né? É um vídeo online, é uma aula online, um curso online. É legal pra caramba. Tem tudo isso lá, tem, sei lá, 27 modos, sei lá, tem pedaleira, né? É óbvio que a pessoa vai entrar ali, ele vai ter que malhar devagarzinho, pá, mas ele vai chegar numa hora que ele vai entender aquilo ali, vai fazer assim. Por exemplo, quando eu ouvi Jungle pela primeira vez, eu estava lá com o Lenine, tinha tocado com o Lenine na Alemanha, aí, pô, depois do show, eu fui lá embaixo no lugar que a gente tocou, tipo assim, meia-noite, né? Aí o cara falou, bom, vai rolar um negócio que tá rolando, um clube aqui, maravilhoso, aí eu vou embora. Aí fui. Cara, quando começou a tocar o negócio, eu falei, cara, acabou com a minha raça. Acabou com a minha... Não, mudou tudo. Aquela noite, cara, mudou tudo. Naquela noite, eu olhei pro meu set que eu trazia, pandeirão, moringa, não sei o que lá, repique. Falei, bye, bye, mano. Nevermore. Nevermore. Né? E aí, realmente não usei mais. Não usei mais. O som era outro. Quando eu vi... Falei, que isso, minha gente? Que é isso? Que é isso? Onde é que eu tô? E é o seguinte, eu estava lá no coração da Alemanha, em Colônia, num subsolo, num inferno, um PA, assim, 4 caixas massacrando a cabeça da gente ali, né, cara? E eu ouvindo aquilo, eu fui até de meia-noite a 4 da manhã, assim, ó. Estado de choque. Mudou tudo. Aí eu te falo, tá entendendo, Fabrício? As influências, elas vão aparecendo e você tem que estar atento para pegar. Falar, essa aqui é a jogada. Agora, como é que a gente tem esse clique para captar um negócio? Esse é o problema. Eu acho que, no meu caso, que eu sou inquieto com som. Eu sou muito inquieto. Eu estou sempre querendo ouvir um troço que me leve para o raio que os parta, assim, na cabeça. Que é a minha cabeça que eu enlouqueça. Ou que eu chore que nem um doido, ou que eu vá, porra, que eu fique assim em êxtase. Você entendeu? Então, por exemplo, hoje em dia, uma das coisas que me leva realmente assim para uma loucura é eu chegar ali no SoundCloud, entrar lá no Fabric, né? Fabric, Fabric,
que é um clube inglês de techno, drum and bass, grime, botar ali botar aquelas porcarias que eles têm lá, 1 hora de live, 2 horas, e ficar ouvindo, falar assim, que isso, meu amigo? E, tá entendendo? E ali, olha, e que isso? Pô, aí, de repente, aparece, você tá entendendo? Por exemplo, aí aparece um Tom York, um show do Tom York, que eu vi ano passado. Eu estava com coladeira lá em Montreux, fui ver o show do Tom York. Pô, cara, o show do Tom York, quando acabou, eu estava com a minha filha e o namorado dela. Eu falei, ó, Candice, desculpa, quando acabar o show, eu vou sentar no meio-fio ali, vou ficar meia hora chorando no meio-fio. Não, é porque eu fiquei com vontade de parar de tocar. Não tô de brincadeira. Juro. É assim, para parar de tocar. Foi uma ação, uma cacetada. Sabe quantas pessoas tinham no palco? 3. Sendo que tocando mesmo, 2. O outro cara era só com imagem. Só pilotando imagem. 2 caras só manipulando. Foi uma marreta de um nível absurdo. Uma música que eu nunca tinha ouvido. A performance do Tom York, uma coisa assim, cara. Eu nunca vi um cara cantar que nem aquele cara ao vivo. Nunca vi. Em nenhum lugar do mundo. Foi o show mais impressionante. Foi uma coisa impressionante a realidade assim, dele cantando, assim, como ele estava dentro da música. Eu fiquei muito chocado, vou te falar. Não foi brincadeira, não. Porque além do mais, ele é um inglês, assim. Então, você tem toda uma técnica, né? Tem toda, né? Na Suíça, pô, um auditório incrível, tudo bem. Mas era muito além da técnica, era uma alma ali. Ele estava, quando ele agradecia, você via ali um agradecimento, assim, uma coisa que ele estava, pô, é uma gratidão por ele estar aplaudindo, estar berrando, urrando, sabe? Pô, é uma coisa incrível. E as batidas que o cara mandou, porra, eu falei, que isso? Que eu tô maluco, cara? Que é uma batida dessa, cara? O cara faz uma batida dessa, cara. Pô, tá entendendo? São as batidas muito loucas. Eu falei, que batida, que isso, cara? Que som é esse, tá entendendo? Onde que eu tô, né? Pra onde que eu vou, né? Porra, é um negócio de outro planeta. Aí você vai baixa o disco do Afex Twin. Aí tu fala, pô, de novo esse cara. Mais uma marreta. Tu fala, pô, que isso, cara? Que é isso que esse cara tá fazendo? Você tá entendendo? Porque tem uns caras que a gente já sabe. Que nem pô, o Timbaland, quando ele lançou aquele disco que tem Oh, Timbaland. Quando eu vi aquela música, eu falei, pô, que destruiu a minha cabeça. Falei, que isso, cara? Agora, aí é o pulo do gato, assim como no Tom York também era. E é o seguinte, pouquíssimos elementos. Um som monstruoso, pouquíssimo. Agora, é o seguinte, pô, uma mixagem, um equilíbrio, um negócio impressionante. Tá entendendo? E aí, essa que é a maestria, né? Essa que é a maestria. Então, por exemplo, eu estou gostando muito de tocar assim, né? Porque de repente eu estou tocando menos notas. Menos notas. Né? Porque a gente acaba sentindo que você está... Né? Atoms for Peace é isso aí, Juninho. É sinistro, cara. Então você fica assim, pô, tu fica pensando... Ó, esse do Tom York é Tomorrow Modern Boxes. É incrível. É um negócio assim de outro planeta. Né? Então você fica vendo e fala, pô, sabe? Né? E aí, então, por exemplo, essas batidas que vão chegando, você vai, né? É isso aí mesmo. Eu, Jurim, lá com o Estevão foi maravilhoso. Eu adoro tocar com o Jurim. O Jurim é um cara mais maravilhoso, Ô, Estevão, aí eu te chamo até de Estevão, Suzana. Aí eu já falei o Estevão. Aqui, Suzana, eu queria agradecer muito a sua simpatia, essa aula aqui com a gente agora. Que você possa tá podendo se cuidar aí, cuidar dessa família. Tá tudo assim, eu só acho o seguinte, daqui a pouco, a gente não aguenta mais ficar em casa, né, cara? Assim, estamos todos doidos para tocar. Eu vejo aqui no Rio, por exemplo, um dia que nem o de hoje, assim, um dia lindo, as pessoas na praia, assim, você fala, pô, cara, não é possível situação. Tem que poder ir à praia, pelo menos. Tem que poder mas vai passar, né?
Obrigado, Luísa. Ó, obrigado mesmo de coração, tá? Que você possa vir a Minas rapidamente, assim. Não, e vamos combinar isso, Fabrício. Essa coisa é quando liberar, eu acredito que as aulas vão ser as primeiras coisas que a gente vai poder fazer na música, entendeu? Então estamos, entendeu? Quando tiver que puder que, pô, daqui para aí é rapidinho. Isso aí, é um pulo, tá? É um pulo. Ó, valeu demais. Se você quiser encerrar tocando, a galera acho que vai gostar. Então, galera, tá? Aí, Heloísa, dá uma dura no Maurício. Legal, né? Legal! Quem gostou, bate palma! Eu vou encerrar aqui. Brigadão, viu? Obrigado. Até mais! Obrigado a todos pela paciência aí, pela audição, pelo tempo dedicado. Eu adoro conversar, falar sobre essas coisas. Acho muito importante mesmo. Suzano, vai ficar salva no meu Instagram aqui essa live. A ideia é criar uma memória mesmo. E que a galera possa vir aqui na próxima quarta, na live com o Serginho Silva. Ele te mandou um beijo falar nisso. Manda um abração pra ele, porque o Serginho é parceiraço. Gravamos disco do Serginho Santos juntos. Já tocamos muito juntos. Figuraço. E ele vai estar aqui com os tambores dele aqui, na quarta-feira. Muito obrigado, viu? Maravilha, obrigado, tá? Valeu, até mais. Tá bom, Fabrício. Descansa aí, tchau. Beijo pra todos. Falou, tchau. Só dá um tempinho e esperar a galera entrar. Já chamo você aí, viu, Suzano? Tá na área já. Vamos que vamos. Esperar mais um minutinho, a galerinha entrar aí. Boa noite, querido. Boa noite. Grande Rodrigo. Então, enquanto a galerinha vai chegando aí, vou falar desse projeto, né, de lives. São lives semanais na busca de conversar com mestres da percussão, né, mestres da batucada, e é isso, né. Essa semana agora a gente tem a honra de conversar com o Marcos Suzano. Ele vai falar sobre pandeiro e bater papo sobre música, né. O Marcos Suzano é do Rio de Janeiro, né, e sobre a trajetória dele, mais do que ninguém, ele sabe falar, melhor que eu. Tá? Daqui a pouquinho eu vou chamar ele aqui. Na quarta-feira que vem, a gente tem o Serginho Silva, tá? No dia 1º/7, a gente tem o Serginho Silva. Às 20 horas, Serginho Silva, percussionista de BH, né? E ele vai estar aqui com a gente no dia 1º/7, às 20 horas, quarta-feira da semana que vem, tá? No dia 3, a gente tem uma live especial de vinil com a Carol Frade. Ela vai fazer uma discotecagem pra gente aqui. É a balada da semana, sexta-feira, às 20 horas, dia 3/7, tá? E no sábado, dia 4/7, às 17 horas, a gente vai ter a live com o Carlos Café, né? Ele vai conversar sobre o pandeiro e a carreira dele também, tá? Beleza? Então, assim, uma galerinha aí de responsa que a gente está tentando trazer aqui para fazer com que os nossos dias fiquem mais leves, né? Que a gente possa ter alguma formação também e que isso seja um respiro nas nossas vidas. Tá bom, galera? Eu vou chamar o Suzano aqui, ele já está na área
e a gente vai começando. Deixa eu ver aqui. Tá conectando? Alô, Fabrício. Fala, mestre! Tudo bem? Como é que tá? Eita, que alegria! É, legal. Que Beleza, né? honra! Tudo jóia? E aí, tá frio aí? Não, Nessa aqui tá terra aí? aqui tá um calor danado, para ser sincero, tá um maior calorão. É mesmo? É, hoje eu tenho que comemorar que hoje eu peguei o sol depois de 3 meses, consegui a praia um pouco. Fiquei na pedra do arpoador ali. Minha filha foi pegar Aham. onda, e aí eu fiquei ali bizuiando. Ficou de máscara ou sem máscara? Não, eu fiquei de máscara até um certo ponto, né? Mas aí quando eu Aham. fiquei na pedra lá, não tinha ninguém, né? Aí tinha assim, as pessoas mais afastadas, aí eu tirei a máscara, ficou mais Aham. tranquilo. Mas até chegar na pedra, ficar um tempinho assim, fiquei de máscara. Mas máscara é Entendi. muito, Ó, machuca muito a orelha. machuca, dá É, nervoso, muito né? chato. Mas vai ter que se acostumar, né? Não vai ter outro jeito, né? Não vai ter outro jeito. É, não tem Eu jeito. queria agradecer muito a sua gentileza, né? Estou muito honrada de estar aqui com você Ah, que nada, obrigado. e poder conversar sobre Foi um essa prazer, né? carreira. Você falou do Carlos Café, eu tô com a camiseta, acabou de chegar a camiseta que ele me mandou de presente. Olha que bacana! Ele vai estar aqui dia É, 4. o café é um feiticeiro. É, né? Então, muito obrigado. Tá todo mundo. A galera vai chegando e a Tá gente vai entrando, conversando. Isso. Né? Se a gente legal. cair, Suzano, para você não ter que correr em alguma coisa que você queira falar, Tá só para tranquilo, avisar para a tá, galera que a gente volta, tá tá? Se bom, a gente tá, cair, tá tá relax, bom? tá. Eu queria pedir para você começar soltando o som aí já, se você Ah, é puder. tocar uma coisinha? Isso Tá bom. aí. Ó, esse pandeiro aqui de antemão já, ele já é, por exemplo, meu pandeiro velho de guerra, as platinelas são do meu pandeiro, aqui meu pandeiro famoso, que eu gravei tudo, né? Então, Aham. só que o corpo do pandeiro anterior, ele acabou, ele gastou, sabe? Aí meu amigo japonês, o Toda Sam, mandou esse aro aqui e o Rodrigo Fontinelli me deu esse couro. É um couro muito bom. Aí eu coloquei, aí ficou legal pra caramba. Eita! É um tom legal. Aí o Rodrigo aí, ó. Aí, Rodrigo. É. Uma Ei, quem picadinha, né? gostou, bate Um palma! congozinho básico, né? Acho que essa é a Então, batida que eu mais uso, sabia? É que eu bati- essa batida é a maior coringa de todas, na minha opinião, eu acho, sabia? por que você É, acha isso, porque Suzano? ela tem uma coisa assim, primeiro que ela tem ela tem um acento meio sambístico, assim, da coisa da caixa, tchac, 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 né? Mas tem a coisa do backbeat do tapa, tum, tum, pá, tum, pá, que é bom para tocar com baterista, toca firme, sabe? No 2 e no 4, né? No backbeat. Aí, como eu não dou a primeira junto, então fica, né? E ela também é só negócio, ela começa invertida aqui, começa com a ponta do dedo, né? O um tá aqui, né? Né? Aí em cima do maculelê do Congo, tum, tum, tá, tum, tum, pá, tchic, dum, tchac, tchac, dum, tchac, tchac, né? Tum, tchic, tchac, tchic, tchic, pá, tchic, dum, tum, tum, pá, tum, pá, tum, 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 pá. Funciona a beça. Aí, por exemplo, lá no Pifo Moderno, quando o Durval toca lá aqueles forrozão lá, um monte de coco, um monte de. Eu nem penso 2 vezes, eu vou de Congo. Mas Lá não vai toco embora. coco nem a pau, eu vou de Congo. Sempre Congo. Então, E, lá no Pifo Moderno tem essa característica, né? Que exatamente pelo nome, assim, Pifo Moderno, quem altera mesmo a estrutura são os pandeiros alteram as estruturas, né? Porque a gente não uhum. toca tradicionalmente. Eu e o Bernardo, a gente toca coisas improváveis, assim.
Então, ali está rolando um baião, está rolando uma quadrilha, eu não estou nem aí para o que está acontecendo, eu estou fazendo outro ritmo, né? Entendi. Ô, Suzano, você está falando isso, eu já vou entrar um pouco nessa coisa da sua carreira aí, tá? Tá bom, Primeiro, eu queria claro. que você se apresentasse. Todo mundo, a maioria da galera te conhece aqui, mas vai que tem alguém que não Não, conhece. eu sou o Suzano, Marcos Suzano, sou cariocão, né? Vou fazer 57 anos agora em agosto, né? E eu sou músico, eu acho que eu sou músico desde... assim, tem um período que eu virei músico, assim, foi em 80, sabe? 80, 81. Mas não era profissional, eu ainda era da faculdade. Eu estudei economia, sou formado em economia pelo FRJ, né? Aqui no Rio. Mas aí, quando eu saí da faculdade, em 84 para 85, com a de greve, sabe? Ficou as greves sucessivas, a gente acabou o curso em maio de 85, era para acabar em dezembro de 84. Então, ali eu já era. Aí, um pouco depois, eu tirei minha carteira da ordem dos músicos, né? Aí eu acho que aí eu virei músico profissional, né? Tem essa Entendi. questão. E aí, ali, na verdade, foi só um proforma, porque eu acho que não tem. É só uma marcação temporal, assim, né? Porque eu acho que músico. Eu estava pensando assim, se era um som. Hoje mesmo eu escrevi para uns amigos, a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, eu nunca sonhei em ser músico, entendeu? Mas eu sempre gostei tanto de música que, no fundo, era inevitável. Não era nem questão de ser sonho. Eu já estava lá dentro e não estava nem aí. Então, de repente, eu vivo esse sonho, você tá entendendo? Eu vivo essa onda de tocar e conseguir fazer minha vida tocando, sabe? Não é fácil, né? E A como gente é que você sabe. chegou? Você chegou já direto com pandeiro ou não? Hum. Eu tô Ou tomando minha cervejinha? água aqui, ó. Estou tomando uma cervejinha. Não, na verdade é o seguinte, eu comecei a tocar mesmo, a gente tocava na batucada de rua, né? Samba, batucada de samba. Surdo, caixa e repinique, né? Surdo e caixa e repinique. Né? Então eu tocava o surdo de terceira, relax, assim, eu adorava. Eu tinha um surdinho sonata de 16 que eu adorava, né? E ficava ali, cortando, né? Batucada de rua, da minha turma. Aí minha turma juntou com a tua, Carol. Aí minha turma juntou com a turma do Camões, da Figueiredo Magalhães. Aham. Copacabana. Aí a batucada aumentou. Aí não eram mais 3 surdos, eram 6 surdos, sabe? Aí eram dois repiniques, 2 caixas, 3 caixas. Aí eram assim, 8 caixas, 4 repiniques. Aí pintavam chocalhos, sabe? E aí era uma loucura, porque a gente tocava no carnaval, tocava no Ano Novo, tocava no Campeonato Mundial, o Campeonato Mundial, qualquer evento, Copa do Mundo, Carnaval e Ano Novo, era razão para tocar na Aham. praia. E a gente saiu da minha rua, que era estreitinha, e os vizinhos reclamavam, a gente foi tocar lá na esquina da Domingos Ferreira com a Figueiredo Magalhães, em Copacabana, que é a esquina do hidrante azul, que é o único hidrante pintado de azul. No Rio de Janeiro, eles conseguiram essa façanha de ter um hidrante pintado de azul. A gente tocava Aham. ali na turma, era a galera do Camões. Então, era assim, era a turma do Camões, turma da Edmundo Luiz, turma da Figueiredo. E aí era o Júnior do Flamengo, você tá entendendo? Tinha uma galera que a gente convivia, né? O interessante dessa coisa toda é que a batucada, ela surgiu assim. No fundo, eu já batucava no carro, batucava no elevador, sabe? Né? A gente já estava no elevador, e no elevador, né? Fazia tudo. E no carro também. Mas o negócio pegou quando eu vi uma bateria de escola de samba, assim, né? De um bloco de Copacabana, né? Eu e meu irmão toca repinique legal também. Então a gente, quando parou assim, eu tinha 14 anos, eu falei, caramba, né? Aquele negócio pegou, né? Pegou assim, porque a gente ficou atrás, pegou já os surdos, né? Aí Aham. foi uma loucura, entendeu, Fabrício? Foi uma loucura, né? E aí, como é que o pandeiro chegou na sua vida, assim? Eu comprei tudo quanto é instrumento, fui comprando, né? Aí comprei a cuíca e saí tocando a cuíca. A cuíca é minha amiga desde essa época. Eu adoro a cuíca, toco cuíca super legal, assim, sabe? Né? E comprei um pandeiro. Mas o pandeiro não rolava, não. Não rolava nem a pau. Só rolava a parte do alto. Era uma coisa inacreditável. E eu ficava meio assim, né? Mas aí eu vi um programa da Clementina de Jesus, com o Jorginho do Pandeiro tocando, sabe? Na TVE. Aí eu fiquei olhando aquilo ali. Aí quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a tocar, eu comecei aqui assim, tipo, ó, vou virar de lado para você ver. Aham.
Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, tum, dois, tum. Eu comecei ao contrário, entendeu? E aí eu falei, e agora? Eu falei, e agora? Como é que vai ser? Aí eu olhando de novo, porque não existia professor de pandeiro na época. Aham. Zero. Não tinha vídeo, não tinha nem videocassete na época. Você tinha que ficar ligado e entender como é que saía. E ficar vendo, né? Aí quando eu reparei que o dedão dele fazia o surdo, aí eu falei, ué, eu tô tocando invertido, né? Aí eu consertei uma coisa que hoje em dia eu toco do jeito que eu comecei, você tá entendendo? Aham. Então essa que foi a loucura toda. Eu falei, eu comecei da maneira que eu terminei agora. Que eu terminei não, que eu estou fazendo mais agora, assim, né? Aham. Mas eu tive que reparar, eu fiz um conserto, assim, uma mudança de direção. Então eu assumi a coisa de tocar com o dedão, né, fazer a síntese do samba, ou da batucada, do surdo, né, e tudo mais, né? E aí eu comecei a tocar. E aí eu escolhi um pandeiro legal, que que são essas patinelas aqui, são dessa época. Essa patinela aqui Aham. tem uns 45 anos, 40 e tantos Essa anos. patinela aí é de quê? É de Qual material? latão, latão, Latão. latão. Aí é de latão e aí no meio aqui tem uma de alumínio, aqui no meio, tá vendo? Ó? Aham, aham, Né? Estão aham. vendo aqui, ó? E, a- Tô. e aqui no meio, entre elas, né, tem 3 chapinhas de Coca-Cola, assim, de cada lado, sabe? Coca-Cola, Guaraná, também pode. Aham. Crush, né? Qualquer uma tá Bem chapada, mas valendo. chapada assim, batida até, né? Batida Aham. mesmo, assim, né? Aí aconteceu de eu começar a tocar choro, porque eu tinha alguns amigos, assim, que eu acabei conhecendo uma rapaziada que já levava som, né? Foi uma coisa muito interessante esse início, assim, porque é, eu comecei a tocar, de repente comecei a tocar com a galera do choro, e o conjunto de choro começou a ficar bom, aí eu comecei aí também nos sambas. Aí quando eu vi, eu estava tocando, era o Nelson Cavaquinho, assim, que chegava 2 da manhã na parada, ali em Botafogo, sabe? Numa jogada dessa. Aí Zé Luiz, aí você fala, caramba, Luiz Carlos da Vila. Fala, cara, que doideira, que loucura é essa aí que tá rolando? E eu ficava encantado, né? Encantado mesmo. E esse é um lance interessante, porque a música brasileira, para mim, nessa época, era isso. Porque eu não ouvia isso em casa. Quer dizer, eu ouvia que o meu pai ele botava Paulina Viola, Martim da Vila, Clara Nunes, Bete Carvalho, entendeu? Tinha isso. Minha mãe gostava Aham. de fossa, né? De samba canção, né? Essas coisas, né? E música clássica, assim. E eu ouvia rock mesmo. Eu ouvia era rock. Eu ouvia era Led Zeppelin, Pink Floyd, Teresa. Eu gostava disso. Eu adorava Caramba. isso. Eu adorava. O meu negócio era rock. Mas tinha esse lado que também tinha essa pressão rítmica. Porque, no fundo, se você analisar o Led Zeppelin, o ritmo do Led Zeppelin é uma loucura, o John Bonham, você tá entendendo? O baterista. Então, quer dizer, eu não ia gostar de uma batidinha simples. Eu ia cair sempre. Você tá entendendo? Você vai ouvir o Pink Floyd, você vai enlouquecer com o Pink Floyd, aquelas loucuras todas. Então, não podia ficar tão simples. O próprio Tennis After também é um barato. Então, você ficava, sabe, eu ficava meio, né, encantado. E aí, quando o samba entrou junto com o choro, foi uma loucura, porque eu conheci, assim, eu tive a sorte de gravar, tocar com quase todos esses sambistas. Eu só não conheci o Cartola. O resto eu conheci todo mundo. Zequete, pô, Guilherme de Brito, Nelson Cavaquinho, Wilson Moreira, Ney Lopes, Davi, todo mundo. Todo mundo. Isso é uma universidade, pós-graduação e tudo, né? Ô, Suzano, você acha que o samba e o choro, igual você falou agora, eles são porta de entrada para o pandeiro? São Tem um fundamentais. ritmo que é porta de entrada, assim, para o O pandeiro? ritmo. Não, assim, é uma porta de entrada, mas é uma porta muito rebuscada, assim, cheia de fechaduras, De cheia de trilhos, pegadinha? porque não é fácil, entendeu? É difícil, é uma batida muito difícil. É muito difícil. Porque você vê muito assim, aquela coisa, um, dois, três, grave, negócio, grave, pô, mas não é nada disso. A gente sabe que não é nada disso. Quando a gente vai tocar, não é nada disso. Não é nada disso. O samba é um estado, é uma sensação de tempo, né? Que não é. Oi, Heloísa, aí. É, Ela que, aí. que não é uma parada assim, não é, tudo bem, você não pode resumir um toque, você tá entendendo? Né? Porque você pode fazer, né? Você está aqui tocando, né?
Então, esse acento aqui é um acento de choro, mas funciona para o samba. Agora, você pode... Também funciona, entendeu? Você pode, né? Você pode dizer... Também vai... Tudo isso aí tem o feeling do samba. Então, na verdade, a maior dificuldade é a acentuação, é controlar o acento. Por isso que quando eu inverti a batida, comecei a tocar aqui com começando na ponta do dedo, isso aí me deu uma mudança, assim, uma compreensão muito diferente das acentuações, entendeu? E aí a coisa mudou muito, assim, mudou completamente. Ô, Aí eu Suzano. comecei a ver, por exemplo, você vai ouvir, eu estava ouvindo, eu me lembro muito bem disso, a minha primeira ida para o Japão, né? Estava eu, Maurício Carrilho, Luiz Otávio Braga, Paulo Sérgio Santos, né? Pedrinho Amorim, né? E aí lá, pô, entrei numa loja daquelas e comprei o famoso disco do Miles que eu tinha em vinil, mas eu achei em CD, que é o We Want Miles, né? Então, We Want Miles tem aquela música do Gershwin, né? My Man's Gone Now. Né? Jazz, né? Só que na gravação lá, os caras começam. Aí, aí eu botei assim quietinho, daqui a pouco aí acho que foi o Maurício que falou, cara, quem tá tocando esse samba aqui? O que é isso aí? Eu falei, pois é, cara, não é samba. Quer dizer, é samba. Por quê? Porque a essência estava ali. Você está entendendo? Então, o samba não é um pattern propriamente dito, é mais do que, é muito mais do que isso. Porque você ouve muito conjunto aí tocando, que fala que é pagode, sei que lá, tocando aquelas músicas, que não é nada de samba, tá longe. Aquilo ali é uma música romântica. É uma música romântica, que nem aqueles discos Hooked on Classics, que toca pô, Beatles e clássicos sabe, essas coisas assim, Hooked on. Pô, é meio patético, assim, tipo um negócio meio. Aí você é meio assim, entendeu? Agora, é óbvio que esses caras sabem. Eles sabem, tocam bem pra caramba. Porém, o mercado dirige uma direção, porque a informação não chega tão bem no ouvido deles, eles não procuram também. Aquele negócio, procure saber, né? Vai ouvir som, vai ouvir muito som. Então, por exemplo, o Miles é uma coisa que, para mim, é um divisor de águas, entendeu? Porque quando você ouve uma música que nem essa e você pensa, por exemplo, tem uma outra música. A batida. Vai dizer. Claro que é. Só porque o surdo não está no 2, não é samba? Pô, fala sério. Porque é o seguinte aí, porque isso vai por água abaixo, sabe por quê? Porque assim, aí você vai fundamentar. Aí você tem que saber a coisa do candomblé. Você está entendendo? Né? Aí você vai entender que o grave no candomblé, o rum, o tambor grave, é ruim de tocar no lugarzinho certo. Você entendeu? O lance dele é deslocar. Por isso, essa batida, quando você inverte, tá vendo? Quando você inverte, o meu dedão, que é o grave mais forte, nunca vai bater no tempo forte. Vai bater sempre fora, sempre sincopado. Partindo do princípio que você não vai fazer toque duplo. A primeira aqui, a próxima aqui e assim por diante. Né? Então, isso aqui, ó, né? Você pode tocar uma batucada. Né? Aí eu tô aqui, ó, virar aqui um pouquinho mais. Ó. Ó. Né? Entendeu? Aí eu assento aqui, aí eu nem faço todo, eu nem faço, eu faço só 1
e 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, entendeu? E aí assim por diante. Então, quando você vai ouvir, aí de repente você vai e ouve Bill Withers, né? Aí tu vai ver o Bill Withers. Aí tá lá, Use Me. E vai embora, mano. E vai embora. É uma coisa sensacional, entendeu? É assim, aí quando você ouve Bill Withers, você fala, porra, esse cara aqui é nosso brother, brodaço. Aí tu vai ver o James Gadson, o baterista. Pô, aí tu fala, cara, é o máximo. É o máximo. Esses são os caras que a gente quer estar sempre do lado deles, entendeu? Ô, Suzano, você tá falando de começar, né, o acento em cima, né, na ponta. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, com calma para a galera que está curiosa aqui para saber, porque isso a gente pode chamar de uma linguagem sua, né? Você traz essa leitura para o instrumento, eu acho né? que fui eu que comecei assim. Eu acho que fui eu que comecei. Porém, o que me intriga, assim, até um certo ponto, é o fato de saber que o pandeiro João da Baiana, por exemplo, né? O João da Baiana talvez seja o pandeirista mais antigo. Se tem, assim, eu não tenho notícia, mas acho que é o primeiro pandeirista do Brasil. O João da Baiana, não sei dizer. Eu ouvi dizer que existe um cara lá no Ceará, um negão que tocava um pandeiro da pesada. Isso é da virada do século. Tem até estátua para ele. Olha que viagem. Eu li uma matéria um tempo atrás, eu fiquei intrigado com isso. Eu não sou muito de ficar pesquisando, não, sabe? Mas é interessante esse negócio. Mas o legal, por exemplo, você pensar que na época não havia surdo. Na época do Pixinguinha, o surdo não existia. Está entendendo? Não existia. Então, toda a informação era informação de terreiro, porque, por exemplo, a mãe do Pixinguinha, sei lá o que a família deles todos ali, eram todos ex-escravos. Você está entendendo? Então, eles praticavam o Ilu. Por exemplo, já te digo, um sou eu e o outro eu não sei quem é. Um sou, entendeu? Isso é Ilu. Ilu, por exemplo, que é uma das origens do machixe, entendeu? É o ritmo formador do machixe. O Ilu é no terreiro, o machixe é no salão. É que nem o afoxé e o ijexá. O ijexá é cerimonial, e o afoxé é o fridigane. É o ritmo. Você está entendendo? É na rua, é na farra, né? Entendeu? Então, quando você inverte, você traz toda essa linguagem, essa lógica. Assim, eu posso falar que é uma lógica, uma fundamentação assim, né? Da linha dos tambores. Porém, por outro lado, quando você inverte, pensando aqui assim, ó, você está aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Então, é muito mais legal tocar o 2 e o 4 com tapa do que com o dedão. Se você fizer... O swing é outro, entendeu? Entendeu o que eu estou falando? Aí o que acontece? Quando você está aqui, ó... Aí começa a ficar música pop, entendeu? Então, quando você inverte, você entra nesse ambiente, ó, aí tu vai aqui, ó. Aí tu vai... Aí tu vai embora. Aí... Aqui, ó. Então, esse aqui, ó. E ao mesmo tempo, tá aqui, ó. A mão esquerda está sem parar, entendeu? Então, por dois caminhos. Pelo caminho tradicional da coisa afro, eu fundamento. E pelo caminho da música pop, é muito mais fácil, porque o backbeat é uma delícia, o 2 e o 4. Uma vez que você... É uma delícia tocar o backbeat, tocar dois... É um barato, você entendeu? Você ouve aquilo e fala, pô, isso aqui é sensacional. Aí você vai ouvir um pandeiro fazendo isso, aí você começa, bom, aí já tem toda a coisa. Aí o microfone já vai colar, cadê o meu microfone?
Cadê ele? Onde eu botei meu microfone? Por aqui. Não, porque é o seguinte, o microfone vai colar aqui no... Pô, tá aqui. Tá aqui na frente, eu tinha até separado. Então, olha só, esse microfone aqui, né? Ele vai colar aqui, ó, né? Ele vai entrar aqui aqui, né? E ele vai ficar me acompanhando, vai acompanhar todos os movimentos, entendeu? Então, ele vai captar todas as minhas nuances, né? Então, a condução passa a ser uma coisa muito importante, né? Passa a ser todo... Aí você começa a pensar, esse esqueleto aqui, como se fosse a coluna dorsal do ritmo, a espinha do ritmo, em agosto, entendeu? E agudinhos todos, entendeu? Aí, pá, não tem conversa, sabe? Não tem conversa, ele vai mesmo. Esse é o lance do toque invertido, né? Então, quando você consegue microfonar colado o microfone ali nele, pô, é só alegria, não tem conversa. Essa sugestão sua de microfonação, colar do lado o microfone do lado de onde segura a mão. Isso, exatamente, colado o mais perto do braço possível que você pega, porque você está no mesmo, na mesma linha do braço, entendeu? Aqui, ó, né? Então, você tá aqui, ele vai pesar mesmo. Se você colocar aqui, ele vai, ou aqui, né? Pode ser que ele fique... Eu não me sinto bem quando eu coloco aqui, não. Ele fica desbalanceado, sabe? Uhum. Parece que ele faz parte do meu eixo, né? E aqui vai embora. E vai embora. Né? Então, essa batida é uma batida gostosa pra caramba, porque você consegue ter esse equilíbrio mesmo, assim, sabe? Você consegue começar a separar as vozes, né? Porque o agudo, o Fabrício, o agudo vai soar sempre. Ele vai soar sempre. Você está aqui, ó, agudo. Mas se você dá o grave, o agudo está soando. Ó. Tudo tem agudo. Então, né? A não ser que você tenha aquele pandeiro do Carlos Rizzo, que é um gênio, ele é um inventor, né? Ele inventou que ele tem uns controles aqui assim por baixo, ele puxa aqui assim, aí trava as platinelas, coloca uma esteira. É um pandeiro espetacular, pandeiro muito legal. É o ex-pandeiro, não, né? É o ex-pandeiro que você está falando? Não é não. É o Carlos Rizzo, é um pandeirista italiano, franco-italiano, né? Então ele criou esse instrumento chamado pandeiro multitimbral. É uma loucura, parece um projeto do Leonardo da Vinci, assim, é uma coisa sensacional. Eu convidei ele para o Percpan, foi delicioso, assim, foi inacreditável tocar com ele, porque ele é incrível tocando, é incrível, é uma técnica assim, porque a técnica italiana é muito deslumbrante. É uma técnica que você vê assim, que você vê, quando você vê um italiano que nem o Pepe, que nem o Carlo Rizzo ou o Andrea Piccioni tocando, você fala, cara, que isso? É sensacional, né? É sensacional, sensacional. Agora, esse pandeiro que a gente toca é o pandeiro estilo brasileiro, que é o único do mundo que a gente toca olhando para a pele. O resto é tudo para frente, entendeu? Uhum. Né? Agora. Tem uma galera perguntando aqui, gostou da dica de microfonação, quer saber qual microfone que você indica? O microfone que eu indico é o seguinte, é o Bill Bowen, microfone do Bill Bowen, né? Bill Bowen, né? O e-mail dele é Bill Bowen, mas é bilbowen@gmail.com. Ele é meio difícil, tá? É bilbowen, billbowen@gmail.com. Ele é meio difícil, que ele é meio escorregadio, assim, que é nova-iorquino. Esse cara mas é muito bom. Agora, tem dois outros microfones que eu recomendo sempre, que é o Shure SM98 Beta. Aí vocês têm que comprar o microfone, separa só o microfone, vem lá as pegadas, você tem que ver no site qual é a garra que vem, pegar o que você consegue separar. Boa, Heloísa, obrigado. Isso. Ou então vocês têm que comprar... Produção, Heloísa na produção. A Heloísa não para. Ou então o Audio-Técnica, né? AT350. Esse é muito bom também. Muito bom. Agora, o melhor, para mim, na minha opinião, o melhor de todos,
mas é caro para chuchu, assim, é o DPA 40,99. Agora, o DPA, ele vai custar $600 lá, entendeu? Aqui vai custar $1.200, $1.500. É um absurdo, não tem sentido. Não tem sentido. Agora, é bom para chuchu. É, pô, super microfone. É um som, pô, é um absurdo. É absurdo, né? Agora, Suzano, você estava tocando pandeiro e de repente você virava para a bateria. Como é que é essa relação aí Aí do isso aqui pandeiro com a tá. bateria? Porque é o seguinte, porque no fundo, quando eu comecei a tocar os meus as minhas maiores inspirações para tocar pandeiro são bateristas. E eu posso dizer aqui quem são os bateristas. Os bateristas são, pô, o John Bonham, né? John Bonham, o Sly Dunbar, né? Do reggae, né? Al Foster, que tocava com mais, e Bill Bruford. São minhas maiores inspirações para tocar pandeiro. Tá entendendo? E o James Gadson também. Mas o James Gadson menos. Agora, porém, esses quatro são fundamentais para mim. Tá entendendo? São fundamentais. Porque, e óbvio que em algum momento, quando começaram a aparecer as baterias eletrônicas, a MPC, as programações, não, isso das Neves não me influenciou em nada, infelizmente. Nada. Infelizmente, porque a batida dele não era eu entendo isso que você perguntou, mas era outra situação. E isso é uma coisa interessante, porque eu toco com bateristas inacreditáveis do Brasil, pô, Jorginho Gomes, são, sabe, pô, Cezinha, Jurim, são coisas inacreditáveis. Eu vou até maltratar, Claudinho, eu vou até esquecer de falar, eu vou ficar chateado. São sensacionais. O próprio meu parceiraço japonês no Masao Takashi, mas os caras que me levaram, assim, que por causa das batidas, por exemplo, o Sly Dunbar, né? O Sly Dunbar, essas batidas assim, ó. Isso é tudo. Você tá, sabe? Entendeu? Essas levadas, você começa a ouvir, ih, cara, que loucura, sabe? Aí, pô, o Bill Bruford. Bill Bruford é isso. Al Foster. Entendeu? Né? Pô, você vai ouvir, por exemplo, Physical Graffiti do Led Zeppelin, você tem lá, pô. Kashmir, né? Então você bota aqui na vitrola e começa a tocar. Aí você começa a sentir que a tua mão tá. Né? Aí a mixagem é outra, sabe? Né? Entendeu? Ó, aí quando você vê, aí você tá indo lá no final do ritmo, no final da batida, entendeu? Essa é a questão toda, porque quando você vai sentir, aí quando eu vou para a bateria, eu sinto isso, mas eu não tenho técnica de baterista ainda, não tenho. Então eu fico, às vezes eu falo, miserável, que desgraça. Aí eu fico ali, né? Aí o que me ajuda muito, muitas vezes, por exemplo, porque essa coisa da força dos pedais e tudo mais, é que eu tenho uma versão, eu tenho uma opção elétrica, né, eletrônica, né, que é usar os triggers de bumbo, né, você usar a SPDS ou próprio as MPCs, eu tenho aqui 3 MPCs. Aí eu vou lá, trigo, aí eu toco o bumbo, aí eletrônico, aí vem aquele bumbaço, meu campeão, né, cara? Aí é bom demais, entendeu? Né, que acusticamente não rola. Não rola. Pode esquecer que não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Né? Então, Não, pode falar, pode falar. Não, essa que é a questão. Aí você tem que ter o sangue frio na hora e falar assim, ó, essa aqui funciona. Isso aqui funciona acústico. Mas isso aqui, acústico, não vai funcionar, não. Isso não vai dar certo, não. Pode esquecer. Aí, no outro dia eu estava lá na Fazenda Serrinha, né? No Festival de Inverno, né? Lá em Bragança Paulista, né? E aí, Fábio Duque, é um festival inacreditável que tem. Eu já fui várias vezes, né? E numa dessas eu estava lá dando uma aula, tocando, e aí eu estava usando, eu levei para lá meu pandeiro e minha Hand Sonic da Roland, né? Que resolve tudo, tudo, tudo. É um super pad, é espetacular, assim.
Aí, no meio da história, o cara falou, pô, mas vem cá, pô, tu não sente falta de, pô, o djembe tocado, que não sei o que lá. Eu falei, meu amigo, claro que sim. Mas a verdade é a seguinte, pô, o djembe tocado, você tá num show, né? Aí você vai tocar o djembe. O djembe é legal você ter pá, o agudo, pá, agora é legal aquele gravão, né? Aquele gravão é bonito, pô, o gravão discreto, pô. Mas para você tirar aquele gravão, você tem que botar um microfone lá embaixo, provavelmente um microfone dinâmico, um FET, você tá entendendo? Aí você tem que ter um outro em cima, aí você tem que ver se a fase está certa. E aí, na hora do show, amigo, não vai rolar nunca, meu. Com o bumbo, pô, com a galera tocando, eu quero ouvir meu grave. Você vai ficar. E é um grave que, pô, o técnico lá na frente, não, tá ótimo, tá ótimo. Tá nada, não vai rolar nada. Depois você vai ouvir lá, não tá acontecendo nada. Você vai ouvir o blá, 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 aí rola. Aí, por exemplo, o meu djembe aqui eletrônico, eu bato aqui, não. Já sai definido, já. Aí eu falei pro cara, falei, tem uma coisa que é mais cruel ainda, que é a coisa de você não conseguir viajar, cara. Você não consegue viajar hoje em dia com equipamento pra caramba. Não consegue, no avião? Não consegue. Esquece. Não rola. Vai ter que adaptar, né? Você tem que usar um set, você tem que ser esperto, assim, timbristicamente, pensar numa solução de timbres para que você possa gerar os ritmos, né, que você imagina, né? E aí você vai ter que adequar, porque você não consegue viajar mais. Ou você pode até conseguir, mas vai começar a ficar caro, aí a produção vai lá para tua cara e fala, meu amigo, tu tá com maior pinta de ponta esquerda, tu vai sair do time. Sabe essas coisas assim? É chato pra caramba, mas é uma realidade. Antigamente a gente carregava, fazia montava aquele visual incrível. Pô, não, nem tocava, mas o visual era demais. Mas hoje não dá mais, cara. Não dá mais. É um absurdo o preço. Os caras carregam, quebra, você tá entendendo? Desgasta, você tem que ter um case forte. O case é muito mais pesado do que o instrumento. Aí é uma desgraça, né? Ô, Suzano, a Elô falou que te leva na mochila se precisar. Como é que é? A Elô falou que te leva na mochila se precisar. Eu levo na mochila, exatamente. Não, olha, o meu set com a Baby do Brasil, meu set é o seguinte, meu pandeiro, minha Handsonic, e às vezes eu levo um tamazinho aqui assim, ó, e tchau. Que benção. Suzano, Já é. Você tá falando essa coisa aí de pensar num set para viajar, que você consiga criar os timbres e tal. Como é que é isso na hora que você vai fazer o pandeiro? Assim, você imagina o som ou você faz uma leitura precisa daquele ritmo? Como é que é? Você põe a sua linha de raciocínio aí, sua criação? Depende. Porque tem horas que você fala assim, dependendo da situação, pô, esse aqui soou bem o pandeiro, digamos. Você pensou numa batida, ficou legal. Mas aí você tá ali, de repente também rolou legal ali embaixo. Você fala, ih, caramba. Aí você pode fazer a mesma batida dos dois. Olha que loucura. A ideia básica, né? Tu fala, pô, e agora?